Hoje a gente vai fazer o nosso primeiro vídeo sobre corte do tecido. Bom, como esse é o primeiro vídeo sobre corte aqui do canal, eu vou aproveitar para dar algumas informações básicas sobre corte. E eu vou aproveitar o nosso molde da saia reta para poder dar o exemplo e mostrar aqui na prática como que a gente vai fazer isso, tá bom? Bom, o que a gente precisa? O primeiro cuidado que você tem que ter quando for cortar o seu tecido é ter uma mesa limpa, uma mesa sem nada, né? Eu deixei aqui os materiais que eu vou usar, mas assim, na superfície aqui onde está o tecido, eu não tenho nada na mesa. A mesa tá limpinha, sem nenhum objeto. Isso é super importante, tá bom? Segundo, já deixa os seus materiais que você vai usar do lado, para você não precisar ficar saindo para pegar o que você precisa, né? O que a gente vai usar? A gente vai precisar da tesoura de tecido, lembra que a gente tem a de papel e a de tecido, agora a gente vai usar a de tecido. A gente vai usar alfinetes, a fita métrica, tá? Que é aquela fita, né, flexível, né, que a gente usa. O giz de costura ou giz de alfaiate para fazer a marcação. E eu costumo usar uns pesos, vocês vão entender porque na hora que eu for demonstrar. Para poder deixar o molde em cima do tecido, né? Primeiro para a gente conseguir riscar. Esse pezinho que eu uso, olha, é uma pedrinha de mármore e ela, numa marmoraria, ela é lixo, né? Então, nesses lugares que fazem pia, que fazem piso, né, de mármore, eles cortam esse pedacinho, essa rodinha, essa bolinha, para pôr o ralo da pia. Então, isso aqui eles jogam no lixo. Então, se você conseguir passar em uma loja dessas e pedir, eles dão isso de graça. Eu sempre coloco um feltro, tá vendo? Um papelzinho, um tecidinho mesmo de feltro atrás para não ficar riscando a mesa. E eu tenho várias dessas bolinhas, olha, que eu peguei na marmoraria, certo? Quem não tem, se você não tem, você pode pôr qualquer coisa. Às vezes, dependendo se eu preciso de mais, eu tenho esses 4, mas se eu preciso de mais, eu coloco livro, eu coloco, sei lá, um enfeite da minha mesa, sabe? Qualquer coisa que você tenha de peso, às vezes até o celular a gente coloca em cima para poder deixar o molde paradinho em cima do tecido. Certo? Então essa é a primeira dica. A segunda você tem que se preparar para cortar o seu tecido. Então assim, se você vai usar uma mesa da sua casa, que de repente é uma mesa de jantar, ou uma mesa onde vocês costumam almoçar, é legal você ver se ninguém vai precisar da mesa. Porque às vezes você tá lá, coloca o seu tecido, encaixa tudo direitinho e vem, gente, a gente precisa pôr a mesa pro almoço, e daí você tem que tirar as suas coisas. Então é legal você calcular mais ou menos o tempo e falar, bom, agora eu sei que eu tenho um tempo para usar minha mesa e vou usar. Porque o que é o ideal? A partir do momento que você posiciona o seu tecido e seu molde em cima do tecido, o ideal é que você não tire mais o tecido da mesa, que você já realmente faça a marcação e corte. E eu falo isso para você calcular o seu tempo justamente para você não precisar mexer no tecido, porque se você mexe, todo o cuidado que você vai ter no começo, né, para deixar o tecido lisinho e para acertar o fio do tecido, né, que é uma coisa que a gente já falou da importância no nosso vídeo sobre fio, pode ser que se perca se você tiver que mexer no tecido, tá bom? Então essa é a segunda coisa que você tem que fazer. E para começar, a gente, principalmente nessas coisas que a gente faz na nossa casa, né, que a gente faz ou numa aula que dá tempo de fazer, o ideal é você passar o tecido, né? Então você passa, dependendo do tecido a gente dá um vapor, né? Dá uma temperatura um pouquinho mais alta para, se ele tiver um encolhimento, ele já dá esse pré-encolhimento e deixa o tecido bem lisinho. É super importante a passadoria antes, para que você não tenha problema da sua roupa ficar um pouco menor do que você calculou, tá bom? Bom, aqui nessa aula, como é a primeira aula de corte, vai ser a nossa primeira aula de costura, eu tô trabalhando com essa tela de algodão. É um algodão, tá vendo? É um tecido 100% algodão, e ele tem a construção de tela, que é assim, um xadrezinho. Os fios dele, né, são um por cima e um por baixo, um por cima e um por baixo. É a construção mais simples que a gente tem no tecido. E por que eu tô usando esse tecido? Porque esse tecido é um tecido super fácil para cortar e para costurar. Tá bom? Então eu acho que assim, se você começou agora, falar, eu tô começando a fazer minhas coisas agora que eu tô aprendendo modelagem, vou cortar minha primeira peça e vou costurar minha primeira peça, o ideal é que essas primeiras peças sejam feitas num tecido mais fácil para costurar, porque tanto a parte do corte quanto a parte da costura são aptidões. Então eu sempre falo que é uma coisa de coordenação motora. Então você tem que começar a mexer e aos poucos cada vez vai ficando mais fácil, tanto na hora de cortar quanto de costurar, você vai pegando prática. Então se você começa com um tecido mais difícil, você vai sofrer no começo, porque assim, você já não tem a prática para cortar, já não tem a prática para costurar e o tecido ainda não vai te ajudar muito. Então você vai, é um tecido que escorrega, ou é um tecido que eu
sabe assim, eu ponho um peso do lado e o tecido mexe, sabe? Então, assim, a minha dica é, compra um algodão, ou esse que é 100% algodão, ou uma tricoline também, que é 100% algodão, que tem uma construção mais bonitinha que você pode usar. Porque esse tecido aqui a gente usa bastante para fazer estudo de modelagem. Então, para isso, para essas aulas de corte, as primeiras aulas de costura. Mas se você já quer fazer uma sainha para você usar, é legal comprar também um tecido, de repente um estampadinho, ou um tecido de uma cor que você goste, mas tenta comprar algodão, que são os tecidos mais fáceis para você começar a cortar e costurar, tá bom? Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente posicionou o tecido aqui na mesa, eu vou mostrar aqui num zoom, né, como que a gente vai fazer todo o processo. E a gente agora vai colocar o nosso molde em cima do tecido, tá? A mesa já tá limpinha, os materiais estão aqui do lado, o molde, né, que a gente vai cortar. O que a gente vai ter que fazer agora? Dobrar o tecido direitinho para conseguir posicionar o nosso molde. Bom, nessa primeira saia eu vou explicar o jeito mais simples que tem para cortar. Ainda não é a melhor forma de economizar tecido, mas para não ficar muito complicado, eu vou ensinar o jeito mais simples e aos poucos a gente vai acrescentando novos conhecimentos, tá bom? O que a gente tem que... Primeira preocupação do nosso tecido, do nosso corte, são as ourelas. Lembrando que a gente tem, né, a largura do tecido, então a gente tem uma orelha de cada lado e a gente vai fazer isso, a gente vai dobrar uma orelha em cima da outra, tá bom? Deixar bem retinho, vou até puxar aqui um pouco para mostrar para vocês, olha, tá vendo? Ela tem que ficar bem retinha, olha, uma em cima da outra, tá bom? Se o tecido, por acaso, ou aqui na parte de cima ou na parte de baixo, ficar com uma diferença entre eles, tá vendo? Aqui, olha... Tem uma diferença entre eles, mas não tem problema. O que é mais importante são as ourelas. As ourelas têm que ficar uma por cima da outra direitinho. Pronto, posicionei o meu tecido, dobrei do jeito que eu quero, agora eu não posso mais mexer. Agora eu vou colocar o meu molde. Bom, o meu molde da frente, ele era inteiro, lembra? Então o que a gente fez? Como eu dobrei aqui o tecido, eu vou dobrar também meu molde para cortar, para otimizar, né, o trabalho do corte e vou posicionar ele bem aqui na dobra do tecido, olha, então não pode sobrar nem um pedacinho de tecido. Posiciono aqui o meu molde e coloco o meu pezinho por cima, certo? Agora eu vou posicionar o meu molde das costas. Qual que é o cuidado que eu tenho que ter? Lembra que a gente fez a marcação com uma linha vermelha, né, na linha do fio, e é essa linha que tem que ficar no mesmo sentido da orelha, né? Então a gente tá cortando a saia nesse comprimento, porque o fio tá aqui e a orelha tá aqui, eles têm que estar no mesmo sentido. O que acontece? Agora eu vou posicionar aqui o meu molde das costas, mas eu não posso colocar o molde torto. Eu não posso colocar o meu molde assim e nem assim, ele tem que ficar paralelo. O meu fio aqui do tecido tem que ficar paralelo à orelha, certo? Então, o que a gente vai fazer para conseguir garantir que vai ficar tecido? Não pode ser a olho. Eu não posso olhar e falar, acho que tá retinho. Eu tenho que medir. Então, eu vou pôr o meu molde aqui e a medida que eu tenho, olha, da linha do meu fio, tá vendo que é essa linha vermelhinha, até o final do meu tecido, tá com 33. Então, eu vou colocar um pezinho aqui em cima. E agora, olha, eu tenho que fazer a mesma coisa aqui. Da minha linha vermelha até aqui o final do meu tecido tem que ter exatamente 33, para eu ter certeza que tá paralelo, certo? Então eu vou colocar aqui, olha, vou medir, tá com 31,5, então eu vou virar um pouquinho o meu molde, olha, até ficar com 33, ele tem que ficar retinho, certo? Ficou certinho, eu coloco a minha pedrinha, tá? Bom, gente, nas aulas presenciais eu falo... querem que eu explique de novo? Entendeu? Então aqui para o vídeo não ficar muito longo, se vocês quiserem de novo, volta um pouquinho e vê como que é mesmo que a gente faz para medir. Então essa linha aqui tem que ficar paralela, né? Ela tem que ter a mesma distância comparado com a orelha em todo o comprimento. Bom, e o meu cos, como a orientação aqui do meu cos é para cortar uma vez, eu vou dobrar também, como a gente fez com a frente, né? Eu vou dobrar o meu molde e vou posicionar ele aqui na dobra. Tá? Então, assim, olha, a frente e o cos, como eles são uma vez na dobra, uma vez, né, ele vai sair já inteiro, tá bom? Ele já vai sair, a frente aqui já vai sair inteirinha. E as costas, como a orientação das minhas costas são duas vezes, elas vão sair, né, como a gente dobrou o tecido, já vão sair duas partezinhas separadas. A nossa saia já vai ficar completa, tá? Qual que é a forma que eu tô acostumada a cortar e que eu acho bacana para vocês fazerem? Posiciono o molde, então eu sei que o molde tá aqui numa posição certa,
coloco o peso, então lembrando, pode ser pedrinha, pode ser seu livro, pode ser alguma coisa que deixe o molde paradinho. E agora a gente vai usar o giz de alfaiate para contornar todo o molde. Então a gente vai copiar, né, desenhar o nosso molde no tecido. Então esse tecido, como é um tecido clarinho, eu estou usando o giz azul. Se eu fosse fazer um tecido preto, por exemplo, eu poderia usar o giz branco ou amarelo, tá? O que é importante? Depois de contornar, a gente tem que marcar os piques. Lembra que a gente deu aqui, olha, o pique da barra, e aqui eu tenho que desenhar a minha pence. Então, eu tenho 2 piques aqui na direção da cintura, e tem a minha bolinha aqui, olha, é só passar o giz assim, vamos ver se dá pra ver aí, tá vendo? Ela fica marcadinha aqui, certo? Desenhei o meu molde da frente. Vou até pôr um outro pezinho aqui para desenhar o meu molde das costas. A mesma coisa, contorno todo o molde com o giz, bem rentinho mesmo, porque a gente já colocou a margem de costura, então agora a gente consegue só copiar. Essa é a vantagem de já ter o seu molde todo com 1 centímetro de costura marcado. Você só vai colocar no tecido e desenhar. Tá? Então aqui, ó, a mesma coisa, acabei de riscar o meu molde, eu vou marcar os piques e a minha pence, tá bom? E agora o molde do cos. Mesma coisa, vou desenhar aqui o contorninho inteiro. Bom, eu terminei de desenhar todo o molde, o que eu faço? O que eu acho mais garantido? Eu vou tirar o molde, tirar os pesos, tá? Então, eu vou tirar todas as pedrinhas, tirar o molde de cima, porque agora eu tenho que cortar. Eu acho que quando a gente deixa o papel no molde, no tecido, ele atrapalha, porque o papel tem um peso, né? Normalmente ele é mais grosso, e quando você alfineta ele no tecido, o tecido acaba se mexendo muito. Eu acho assim um trabalho melhor, tá bom? Então assim, você riscou, desenhou todo o molde, tira o papel, e o que a gente faz agora? A gente vai colocar uns alfinetes. Esses alfinetinhos que a gente vai colocar, lembra que o tecido tá dobrado, né? Então é simplesmente para o tecido não se mexer quando a gente for passar com a tesoura. Então não precisa ser muito alfinete, a gente coloca alguns, principalmente aqui próximo onde a tesoura vai passar, né? Pra gente conseguir garantir que o nosso tecido não vai se mexer e que o nosso molde, a parte de baixo, vai ficar igualzinho a parte de cima, tá? Então coloca uns alfinetinhos e a gente vai depois já pro corte. O que é importante falar para vocês? Quando a gente está fazendo esse processo, é legal que vocês criem esse hábito, né? Como eu falei, de fazer o corte dessa maneira. Essa maneira que a gente faz de posicionar o tecido, o molde, colocar o peso, desenhar e tirar o molde de cima, é uma segurança de que o seu corte vai ficar perfeito, tá bom? E o que eu vou fazer agora aproveitando? Eu vou marcar essa bolinha da pence aqui, eu vou colocar um alfinetinho bem em cima dela, porque depois eu vou precisar desenhar ela aqui do outro lado, tá bom? Então eu vou deixar ela bem aqui marcadinha. E aqui a mesma coisa na minha pence das costas, também vou fazer uma marcaçãozinha com alfinete, tá? Bom, regrinhas para cortar. Posicionou, desenhou, a gente alfinetou o molde, não mexa mais no tecido. Se você tiver que cortar do outro lado, vai você lá do outro lado e corta. Se você tiver que, sei lá, a mesa é muito comprida, eu tô cortando um macacão e não consigo, sim, sobe em cima da mesa, tenta não mexer no tecido. Lembrando que esse tecido é um tecido super simples para cortar, mas se você for trabalhar com uma seda, um chiffon, musseline, é um tecido muito delicado. Então você tem que criar o hábito de cortar direito em qualquer tecido para que seja um hábito mesmo, tá? Para que você não fique depois com problema no seu corte. Bom, 2 dicas de corte. Quando você for cortar, o ideal é que a tesoura fique bem retinha, tá? Então você deixa a tesoura assim bem retinha, olha, deixando ela assim, né? Tentar bem reta, não tombar nem ela para um lado e nem ela para o outro. Porque como a gente está trabalhando com 2 folhas de tecido, né? O tecido está dobrado, para não ficar diferente um do outro. E outra dica que eu dou é, quando vocês forem cortar também, não façam com a tesoura até o final, assim, ó. Porque senão o tecido vai ficando mastigado. O ideal é você fechar a tesoura até um pedacinho e continua até o outro pedacinho, tá bom? Então agora a gente vai cortar, olha, cortar em cima da linha do giz. Cortar o contorno inteiro.
Terminou de cortar, olha, a gente já tem aqui todas as partezinhas cortadas, né? Pode tirar o alfinete, que daí a gente vai já deixar preparado para ir para a máquina. O que a gente precisa fazer nesses dois? A gente tem os piques, né? Então, o pique, ele ficou com essa marcaçãozinha, deixa eu aproximar para vocês verem. Tá vendo que tem essa marquinha de giz? A gente tem que fazer um cortezinho com a tesoura para marcar o pique do outro lado também, né? Na segunda folha do tecido. E é com a pontinha da tesoura, tá bom? Lembra que a gente deixou 1 centímetro de costura? Então, o pique tem que ser menor que 1 centímetro. É só uma pontinha mesmo para você conseguir garantir que o outro lado também esteja marcado, tá bom? A gente consegue marcar os dois lados. Aqui é a mesma coisa, tá? O pique das pences, a gente faz uma pontinha aqui com a tesoura. E aqui é a mesma coisa, uma pontinha aqui e uma pontinha aqui. A única coisa que a gente não consegue passar para o outro lado, que a gente vai ter que passar agora, é essa marquinha da pence, tá bom? Esse buraquinho aqui da pence, ó, eu coloquei um alfinetinho bem aqui pra gente fazer a marcação do outro lado, tá? Então, vira o tecido e faz uma marquinha de giz onde tá o alfinetinho, tá bom? Mesma coisa aqui na frente, ó. Então, eu tenho a pence desse lado, agora eu vou ter que marcar do outro lado. Viro e marco aqui. Tá bom? Então, se você vai pedir para alguém cortar uma peça sua, um molde seu, ele vai te entregar exatamente assim. As partezinhas cortadas, né, sem os alfinetinhos, mas com as marcações que são importantes, tá bom? Os piques, né, de barra, de pence e os piques internos, que são esses que estão marcadinhos aqui por dentro. Eu voltei e não lembro como que tava a câmera, tava tão bom, não tava na outra? Agora, ó, agora eu tô com sombra. Gente, olha, juro por Deus, eu tô apostando no conteúdo, tá bom? Aos poucos eu tô, consegui tirar o reflexo da lousa, consegui fazer várias coisas e agora eu tô apostando. Vocês não sabem qual é o sofrimento da pessoa, tipo, que esse vídeo eu tinha que fazer eu falando, a mesa, só que tipo, pra eu conseguir filmar, eu queria filmar bem de cima assim, ia ficar no teto meu celular, eu não consigo prender a câmera lá em cima. Enfim, agora eu tô cheia de sombra pra falar tchau e pra falar que a gente volta pra costurar a saia. A próxima aula vai ser noção básica do básico do básico da costura. Como colocar o fio, a linha na máquina, o que a gente precisa tomar cuidado pra começar a costurar. E aos poucos a gente vai evoluindo, né? A gente já tem molde, a gente já tem saia cortada e a próxima aula é costura.